Bom dia. A gente vai apresentar aqui o novo modelo de previsão de demanda da Companhia do Metropolitano de São Paulo pelo lado da oferta, né? Os participantes do trabalho são Alexandre Frazão da Andréia, o Alexandre Makoto Koga, a Ana Carolina Teodoro Dantas, o José Alberto de Castro Rubira, o José de França Bueno, que sou eu, e o Mário José Gil Telesi. Tá. Então, os centros urbanos, eles vão mudando ao longo do tempo, né? Então, a área de planejamento de transporte tem que fazer atualização, né, das suas informações, do seu trabalho de previsão de demanda. Para isso, a gente usa, né, no caso do metrô de São Paulo, né, a gente usa os dados obtidos via a pesquisa origem-destino, né? Esse trabalho é realizado pela empresa desde o início, né, desde 1968, né? Cada 10 anos, tem a pesquisa origem-destino, ela é fundamental para alimentar os modelos de previsão de demanda da companhia. Tá? E essa previsão de demanda é realizada pelo encontro de dois elementos, das matrizes de viagem, então tem a matriz de transporte coletivo, a matriz de transporte individual, e o lado da oferta, o lado da demanda e o lado da oferta. Nessa apresentação, a gente está falando do lado da oferta, tá? Particularmente aí da rede de simulação, né, que ela envolve aí esses elementos, tá? No lado da oferta, a gente tem o que dentro desse lado da oferta, né? Tem o zoneamento de simulação, a gente já vai detalhar, né, esses elementos, esses 4 elementos, a rede viária existente na região metropolitana, né, então as avenidas, né, as ruas, a rede viária, as linhas de transporte coletivo, com as suas velocidades e rédeo, com seus detalhes operacionais, e a política tarifária, tá? Então é do encontro desses 4 elementos que constitui da junção desses 4 elementos que tem o lado da oferta, tá? No metrô, na Companhia do Metropolitano de São Paulo, a gente utiliza um modelo clássico de 4 etapas para fazer essa simulação de demanda. Ele envolve a etapa de geração de viagens, a etapa de distribuição de viagens, de divisão modal e de alocação de viagens, tá? É a junção via UM, né? Utiliza-se um software de origem canadense que faz a junção desses dois elementos, do lado da oferta, que são as redes de simulação, TI e TC, a rede do TI, a rede do TC, com as matrizes TI e TC, que são o lado da demanda, que são os dados obtidos via OD, vão resultar na demanda simulada em tabelas lá de sobe e desce, de carregamento, em vários dados que são utilizados por outras áreas da companhia, né? Então, nos elementos da oferta, aqui para detalhar um pouco mais, né, a gente tem em cima um mapinha representando as zonas de simulação, um outro mapinha ali representando a rede viária, dados ali dos automóveis, de tempos de viagem, custos de viagem de automóveis e de transporte coletivo, então tem o trenzinho, o metrozinho, o ônibusinho ali em azul, né? E por último, o mapa com a política tarifária da região metropolitana, né? Dos 39 municípios, né? Então você tem várias cores ali representando as várias políticas tarifárias que são implementadas, né? Que foram implementadas aí ao longo desses últimos anos em cada um dos 39 municípios, né? Então, a gente teve isso aqui. A parte de zoneamento de simulação foi desenvolvida internamente pela equipe, pela nossa equipe interna da área de simulação da Companhia do Metrô, e a parte de inclusão da rede no software de simulação no M, com as características das linhas de transporte coletivo, a modelagem da política tarifária, foram desenvolvidos sob contrato com a empresa de consultoria TTC Soluções de Mobilidade, tá? Só para deixar clara a divisão de trabalho que foi realizada, tá? Esse zoneamento de simulação, ele é uma subdivisão, estamos falando daquele primeiro dos 4 elementos, né? Então, o primeiro elemento é o zoneamento de simulação. Ele é uma subdivisão das zonas da pesquisa origem-destino, né, respeitando-se ainda os setores censitários do IBGE. Então, você tem a pesquisa origem-destino que tem lá o seu zoneamento. Dentro desse zoneamento, você tem uma quebra desse zoneamento, que são as zonas de simulação. E o zoneamento de simulação ele tem que respeitar zonas, né, setores menores, que são as quebras dos setores censitários do IBGE. Então, a gente tem essas restrições. E qual a ideia por trás do zoneamento de simulação? Ele construir zonas razoavelmente homogêneas do ponto de vista do transporte, tá? Para modelar aí pontos de origem e destino das viagens, onde começam, onde terminam as viagens na região metropolitana, né? Então, você subdivide o espaço urbano
em porções do território o mais homogênea possível, tá? Do ponto de vista do uso do solo, de proporção de habitantes e características socioeconômicas. Então, a gente não quer que tenha zonas nem muito, né? Tenta ponderar um pouco, tenha muita gente, nem vazias totalmente, né? Então, à esquerda, você vê o mapa do zoneamento AD, tá? E para comparar, à direita, o mapa do zoneamento de simulação. Então, você vê que ele é bem mais fragmentado, né? A gente precisa dividir as zonas para ter, no máximo, uma estação de metrô ou de trem em cada zona de simulação, né? Então, na hora de simular, a gente está olhando o zoneamento de simulação, a gente não está mais olhando o zoneamento AD, teve que, na construção, sim, você tem que respeitar o zoneamento AD, mas na simulação você já está olhando o zoneamento de simulação, né? E aí você observa que tem uma fragmentação bem maior, né? Principalmente onde tem mais gente, né? E ao longo das linhas de metrô e CPTM, você consegue observar uma fragmentação maior, né? Indo aqui para o norte, indo para o oeste, indo para a zona leste, né? E aqui no sul, onde vai tendo mais adensamento, você percebe uma fragmentação maior. Conforme se afasta do centro, o zoneamento de simulação não precisa ficar tão denso, você não tem tantas estações de metrô, de CPTM para justificar, né? Então você precisa desse zoneamento mais desagregado para ter uma qualidade, para conseguir dizer para onde vai o embarque e desembarque lá de cada dos passageiros. Tá? E esse zoneamento ele é fruto de uma evolução, né, da área ao longo dos anos, né? Então a gente, com as lições aprendidas a partir do zoneamento de 2007, né, dos anos anteriores, onde a gente via que precisava quebrar mais, aí a gente colocou as linhas de transporte coletivo, de metrô e trem projetadas, né, para o futuro, e em cima dele construiu-se esse zoneamento de simulação, né? A gente chegou aí a 2.259 zonas de simulação, tá? Agora no modelo desenvolvido a partir de 2017, né? Em 2007 eram 1.058 zonas, em 1997 eram 1.058 zonas, em 2007 1.895 e em 2017 passou a ser de 2.259, um crescimento aí de cerca de 20, 19, 20%, né, em relação a 2007, ao zoneamento de simulação de 2007, tá? Uh, Na rede de simulação, que é o que vai entrar o quê? Vão entrar as ruas, as avenidas, né? Por onde vai circular os carros e os ônibus, né? O que que acontece? São consideradas a hierarquia viária, então, as vias de trânsito rápido, aí vai caindo, né, para as vias menores, né, com menor quantidade de faixas, menor volume, né, entre o número de faixas de rolagem, a capacidade por faixa, tá? E a velocidade de fluxo livre, né? Se não tiver veículo ali, como é que é a velocidade naquela avenida. São definidas também funções de volume e retardamento. Essas funções, elas são baseadas nas funções do BPR, do Bureau of Public Roads dos Estados Unidos, né? E elas modificam a velocidade da, da via, né, de acordo com o volume que tem ali. Por isso que volume é retardamento. Ela retarda a velocidade de acordo com o volume e em relação a essa capacidade na via. Nas vias menores, tem uma hierarquia mais baixa, esse retardamento é maior, porque a via congestiona mais rápido. Então, essas funções estão representando esse congestionamento. Nas vias maiores, esse retardamento ele ocorre, mas uma taxa menor. Tá? E ocorre uma mudança na derivada, né, na taxa de variação, né, nessas funções volume e retardamento, quando o volume sobre capacidade é maior que 1, até 1. Né, quando a razão, volume e capacidade é até 1, você tem uma certa taxa, uma certa derivada, acima de 1, ela fica mais inclinada, ela piora mais, né, mais rapidamente. Tá? Para a rede de simulação, né, é necessário se fazer, para ser utilizada lá no modelo de 4 etapas, né, é necessário realizar uma calibração da rede de simulação, tá? Preliminar, né, com as matrizes obtidas diretamente da pesquisa origem e destino, né, com a finalidade do quê? De se obter tempos e custos generalizados, né, que serão utilizados depois nos modelos, né, de distribuição de viagens e de divisão modal, tá? Essas matrizes são chamadas aí de matrizes semente, tá? E são usadas depois na determinação das matrizes modeladas finais, tá?
Depois a gente desconsidera essas matrizes sementes, né, elas são usadas para essa calibração. Nesse processo de calibração da rede viária, são usados dados obtidos via CET, né, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, né, em 173 pontos, né, de contagem de volumes de veículos e de velocidade média, né. Tem um mapa aqui, né, representando basicamente esses pontos, né, tá? Tanto no sentido centro-bairro quanto bairro-centro, né? Esses pontos de contagem estão apresentados a esses pontos de controle, né? E nessa calibração da rede viária são ajustadas aí a classificação de hierarquia viária, a velocidade de fluxo livre, a função de volume e retardamento e a capacidade, né? O número de faixas são ajustados também, né? Nessa parte, tá? Para verificar, né, se a rede está calibrada ou não, a gente faz uma comparação dos volumes e velocidades obtidos na modelagem, na simulação, com as pesquisas, com esse dado real, né, da CT, tá, que é obtido via CT, né, que mapa com pontos de controle da CT, tá? A rede de simulação, então, aqui a gente falou da parte viária, né? A rede de simulação ela é constituída de nós regulares e nós não regulares, que a gente chama de centroides, que são as origens e destinos das viagens. Os nós regulares são pontos de transferência, né, entre as linhas, entre as pessoas, segmentos e as linhas de transporte coletivo, né, os links, né, tá? E as próprias linhas, né, tá? Então, o segmento onde fica, isso aqui é característico lá do modelo de simulação, né? No modelo de 2007, a gente tinha 1.800, como já foi falado, 1.895 centroides, cerca de 9 mil nós regulares, cerca de 35 mil links e 5.100 linhas de transporte coletivo e 5 camadas físicas para representar a política tarifária, tá? O município, na época, né, o município de São Paulo, Guarulhos, Barueri, Itapevi e Rio Grande da Serra, né? Para a rede de simulação agora, adotada a partir de 2017, né, a gente vai ter, já tem, né, 2.259 zonas de simulação, os centroides, né, então tudo teve um crescimento, né, representando um detalhamento maior, né, do trabalho de simulação, né. E também vai ter aí cerca de 150 mil links, cerca de 440 mil segmentos, tá? E 24 camadas de simulação. Então, aqui a gente está vendo alguns mapas representando os nós de simulação. Então, no mapa da esquerda, estão só os nós de simulação, mais ou menos ali, dá para até enxergar ali a região do Glicério, Bela Vista, né? É o centro de São Paulo, né? Só para ter uma ideia de como que são esses nós, né? Como que é a distribuição deles. E no mapa da direita, né, a gente está vendo também de uma forma simplificada no centro de São Paulo, dá para ver ali a Luz, né? Campos Elíseos, né? Higienópolis, tal. Os links na rede de simulação 2017, só com um zoom, né? Só fechado ali na região central. Os dois estão, né? O da esquerda e da direita. Na região central do município de São Paulo. Tá bom? Então, a gente consegue ter essa imagem, né? Da rede de simulação. Tá? Naquele terceiro item, né? Que a gente havia comentado, estão as linhas de transporte coletivo. E aqui vão entrar as linhas de metrô, atuais e futuras, né, as linhas da CPTM, atuais e futuras, as linhas de ônibus dos municípios, de cada um dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, e as linhas atuais e futuras, os projetos que estiverem, né, apresentados, das linhas intermunicipais da MTU. Tá? Nessas linhas de transporte coletivo são considerados a velocidade, o header, o traçado das linhas, as paradas, a extensão das linhas, a distância entre estações. Então, os detalhes operacionais são considerados nessa representação. Então, aqui na esquerda, a gente tem as linhas de metrô em cima, né, no cenário 2017, né, com o zoneamento de simulação, tá? E à direita, a gente tem um mapa com a rede de trilhos, com a região já colocando a CPTM junto, né, para 2017, né? O que vai acontecer, só para dar uma informação numérica, né? Só para detalhar um pouquinho, né? A gente vai ter para 2017, a gente vai ter
cerca aí de 4.500 transit lines, né, no modelo, né, tá? Então, essa ordem de caminhos. Isso daí está englobando as linhas de ônibus, né, as linhas de metrô e trem e as linhas de ônibus também, tá, de todos os municípios. Tá? Da mesma forma aí que a rede viária, né, que vamos dizer, a rede de simulação do transporte individual, então você tem duas redes de simulação, a de simulação do transporte individual e a do transporte coletivo. Né? A rede do coletivo também passa por um processo de calibração preliminar. Né? A gente já falou sobre a do individual, agora do coletivo. A calibração vai do nível mais alto para o nível mais baixo, está usando os dados, comparando com os dados da UD. Né? Então, você começa a olhar as redes de metrô, de CPTM, de SP-Trans, MTU, tá? E dos outros municípios. Depois você passa a olhar os dados, comparar os dados, calibra nesse nível mais alto, depois passa a olhar os dados para cada linha de trilhos, tá? A gente não olha o detalhe do ônibus, né? Assim, cada itemzinho, não, né? Mas olha a calibração para os trilhos, e aí vai atingir até chegar no detalhe das estações de trilhos, para ver se está calibrado com as estações de trilhos, né? Você compara o total da rede, né, os valores totais de passageiros, embarques no coletivo, e depois a sequência por modo, tá? Embarques por linha, embarques por estação e sentido, e por fim o total por sequências de modos. Então, por exemplo, né, o que é uma sequência de modos? O cara usou MTU, CPTM, metrô, MTU, SP-Trans e metrô, ou CPTM e MTU, SP-Trans e MTU. Então, você vai olhando essas várias combinações, essas várias possibilidades, e vai vendo se os valores estão próximos lá dos valores da UD, todos os valores são comparados com os dados observados na UD, tá? E pelas respectivas empresas e órgãos, né? Então, nessa pré-calibração do coletivo, né, são considerados o quê? O tempo de embarque, a velocidade dos pedestres dentro das estações, um fator de percepção do tempo de espera, que é modelado, né, um fator de percepção dos modos auxiliares aí no transporte coletivo, tá? O valor do tempo é calculado com base em dados da pesquisa OD, tá? E o tempo do embarque, ele representa essa impedância, essa dificuldade de se passar de uma linha de transporte coletivo ali para outra, tempo de transferência, né? Com o objetivo aí de quê? De se evitar uma transferência muito elevada entre as linhas, né? Também foram utilizadas as distâncias internas, né? As estações de metrô, né? Distâncias horizontais e verticais também para representar essas transferências, né? Entre estações, tá? Com exceção das linhas de transporte de trilhos, né, que rodam em vias segregadas, né, as suas velocidades não são, essas dos trilhos do metrô de CPTM, não são alteradas pelo congestionamento da via, né. São linhas de ônibus que vão ter suas próprias, né, funções de volume e retardamento. Tem as funções de volume e retardamento do transporte individual e tem a das linhas de ônibus, né, tá? Com isso, a gente tratou da questão do transporte coletivo, dessa pré-calibração do transporte coletivo. Depois tem a parte de política tarifária, né? Então, a política tarifária também pelo lado da oferta. A região metropolitana de São Paulo talvez tenha aí, se não for a mais complexa, uma das mais complexas políticas tarifárias do mundo, né? Então, tem vários modelos de tarifação na região metropolitana, é um desafio grande para simular, né? Ela representa, né, o custo monetário, né, para as viagens de transporte coletivo. São consideradas as tarifas de embarque e as tarifas de transferência entre os vários modais. Então, se é de ônibus para ônibus, ou se é de ônibus municipal para MTU, ou se é de MTU para metrô e trem, se é de entre metrô e CPTM, né? Então essas várias tarifas de transferência, né? E são consideradas aí, né, também as políticas tarifárias dos demais municípios, não só de São Paulo, dos demais municípios, né? Então, só para a gente situar, né, então esse mapa aqui está colocando o município de São Paulo, em laranja, né, os municípios verdes que não têm uma integração, uma política tarifária de integração, né, os dois municípios em azul com uma política de integração com a MTU, e os em vermelho com alguma integração municipal, tá? E aí vamos rapidamente aqui
detalhar um pouco dessa complexidade, né? Então, isso você tem que, no seu modelo de simulação, ele tem que contemplar essa política tarifária. E foi um avanço grande em relação, né? A gente conseguiu aí, o modelo 2017 conseguiu representar grande parte dessa complexidade. Lembrando que na área de simulação, o seu modelo não pode ser nem muito complexo, senão o tempo de simulação fica muito grande, nem muito simples, senão ele deixa de capturar a realidade, né? Não interessa, não tem que ter um balanço, né? Tem o tempo inteiro fazendo um equilíbrio aí, né? Então, dos 39 municípios, 19 deles, né, em 2017, apresentavam algum tipo de integração tarifária. Aí, pela ordem, né, alfabética, Arujá, Barueri, Caieiras, Carapicuíba, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mauá, Mogi das Cruzes, Poá, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul. São Caetano do Sul apenas em algumas linhas, né? Mauá no terminal central de integração e o município de São Paulo, tá? O município de Arujá, ele possui integração entre as linhas municipais de pneus, apenas entre linhas de um mesmo sentido e com regras específicas para essas linhas. Outros municípios possuem modelos similares, cada município com suas respectivas tarifas, né? Tá? Quem que são esses outros municípios aí? Barueri, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Jandira, Poá, Santana de Parnaíba, Santo André e São Bernardo do Campo. Tá? Tem esse modelo similar aí na mesma linha de Arujá. A gente já falou do município de Mauá, com a integração no terminal central. O município de Mogi das Cruzes, ele tem integração apenas de linhas de outras regiões do município, com tempo de integração contabilizado a partir do instante do veículo chega no terminal. São Caetano do Sul possui integração apenas para algumas linhas e não para o sistema todo. Então, você vai vendo que cada município, não cada, né, mas assim, tem especificidades aí, né, não é o mesmo modelo para todo mundo. Além da integração entre pneus, no caso específico de Barueri, Itapevi e Jandira, você tem a integração pelo sistema bem fácil com os ônibus municipais com a CPTM, tá? Claro que essa integração nesses 3 municípios com a CPTM vai ter algum impacto, vai ter algum efeito também no metrô, né? As pessoas embarcam lá e vão desembarcar em Barra Funda, Luz, em alguma estação aí do metrô, né? Em Rio Grande da Serra tem uma integração tarifária com a linha 10 turquesa da CPTM, e depois os municípios de Caieiras, Carapicuíba, Guarulhos, Itaquaquecetuba e São Paulo possuem sistemas de integração entre seus sistemas de ônibus municipais, mas sem esse tipo de restrição que a gente viu agora há pouco, de apenas linhas no mesmo sentido. Tá? Guarulhos, São Bernardo e São Paulo permitem até 3 integrações. Tá? Já os municípios de Santo André e São Caetano do Sul, apenas 2 integrações. E os outros municípios, apenas 1 integração. Então, isso daí vai impactar de forma diferente na quantidade de passageiros transferidos, né, nos vários municípios aí, né. E aí tem também, claro, diferenças nos valores dessas tarifas de integração, né, as tarifas de transferência, né, vai variando aí de município para município e do tempo de integração. Então, o município de Diadema tem um tempo de integração de 50 minutos, Arujá, Caieiras e Ferraz de 60, Mogi das Cruzes, Poá, São Caetano também, 60, Itaquá, São Bernardo do Campo, 90 minutos, Barueri, Carapicuíba, Francisco Morato, Guarulhos, Itapevi e Jandira, 120 minutos, e até 100 minutos que chega a São Paulo. Então, você tem vários tempos, 50 minutos, 60, 90, 120, 180 minutos. Então, bem diferente, né? As políticas de integração, né? Os municípios que a gente não mencionou não possuem políticas tarifárias aí de integração, tá? Os ônibus intermunicipais da MTU integram pelo sistema do BOM, tá? O que é uma grande mudança do ponto de vista de simulação, né? No caso de quem usa esse software chamado M, né? Um software de origem canadense, produzido por uma empresa, né, canadense, esse software ele modelou para facilitar a modelagem de política tarifária uma funcionalidade chamada Journey Levels, tá? E aí essa política tarifária, esse Journey Levels, essa funcionalidade, ela considerou 24 camadas, né, para
modelar essas transferências. São várias cidades virtuais para você ir trocando, né, de várias possibilidades de integração. Tá? Isso começou lá com bilhete único, né, lá em 2005, e com o passar do tempo foi sofisticando. Né? Qual a grande vantagem para a gente do ponto de vista de simulação? Né? Qual o ganho? Né? Você consegue extrair resultados de uma forma mais simples, consegue produzir mapas, produzir dados para as outras áreas da empresa de uma forma mais simples. Então, a funcionalidade chamada Journey Levels tem esse ganho para a gente, é bastante relevante, né, para a gente, né, e resulta numa grande vantagem aí, né. Por fim, um quarto elemento que a gente tem são os algoritmos de alocação. Também ao longo do tempo, a empresa que produz o software foi desenvolvendo novos algoritmos de alocação. Então, tinha anteriormente apenas o standard, né, para o TI e para o TC, para o transporte individual e transporte coletivo. Né? O TI, o standard, no caso do TI, é mais lento, né, que o SOLA, que é um algoritmo mais recente, mais moderno e tal, que é o second order, né, linear approximation, e o path-based. Tá? O standard é mais lento e mais antigo que esses dois. O solo path-based, a gente pode ver no gráfico à esquerda, né, que tem em azul tá o path-based, baseado em caminhos, em cold start e em warm start. Né? O warm start é o quê? Você já teve alguma alocação prévia, fez pequenas alterações na rede, e aí você quer fazer uma outra alocação. Então, ele é mais rápido nessa condição de warm start. Então, a gente acabou adotando, né, para rodar agora esse path-based, tá? E ambos, né, o solo, o path-based, eles permitem a questão do paralelismo, né, de usar vários processadores. Isso permite aí um ganho, né? No caso do TC, isso é TI. No caso do TC, o algoritmo é extended, que também permite aí o processamento paralelo, mais rápido, né, e permite salvar resultados para uma extração futura de dados, né? Então, você consegue ter esse ganho de tempo na extração de resultados, né? No gráfico da esquerda, a gente vê o relative gap no eixo Y e no eixo X o tempo em minutos. Então, você vê que o erro relativo, né, nos algoritmos que estão lá em vermelho, né, que é o SOLA, em azul, mais forte, que é o PET-based, o warm start, né, essa partida a quente, não a partida a frio, eles têm um desempenho bem melhor que os algoritmos anteriores, tá? Então, aqui a gente tem a comparação, né, dos métodos de alocação, tá, que é outro desenvolvimento, né. Então, como conclusão, né, o que a gente chega com esse novo modelo, né, de simulação de demanda? A gente aqui está destacando o lado da oferta, né, tem um outro trabalho para o lado da demanda, né. O zoneamento de simulação teve uma evolução, teve um ganho, né, a gente tem as lições aprendidas de todos os anos passados, né, a equipe foi desenvolvendo, né, foi melhorando o seu olhar, o seu treinamento, os vários treinamentos aos quais a gente foi trabalhando, foi desenvolvendo os treinamentos, claro que contribuem para isso, né? A rede viária foi atualizada, né, com os dados do OpenStreetMap, com novas funções de volume e retardamento. A política tarifária, além de ter sido atualizada, ela foi modelada de uma forma aí, interessante, né, com Journey Levels, permite um detalhamento muito grande dos vários aí, municípios, né, a gente detalhou essa política tarifária, é importante porque isso impacta a CPTM, impacta o metrô, né, não é só porque está lá no município que não vai impactar as linhas de metrô, e tem linhas de metrô que também vão para os outros municípios, né, no futuro, né. E, finalmente, os novos algoritmos de alocação permitem ganhos de tempo na extração, facilita, né, a extração de resultados, né, o software vai evoluindo, vai facilitando a extração de resultados, vai facilitando o tempo de processamento, a modelagem da política tarifária, tudo vai ficando um trabalho que vai ficando melhor para ser desenvolvido, tá? Aqui estão as referências bibliográficas, tá? Fortusa, era um texto clássico aí da área de modelagem de transporte, e os e-mails da equipe, tá? Obrigado, até a próxima.